Privilege Escalation é um dos pontos dentro da metodologia do pentest. É o momento que você está dentro de um sistema operacional, está dentro de um servidor, de um computador, e você precisa elevar o seu privilégio para que você tenha privilégio administrativo para executar funções maiores. A gente sabe, né, quando você é usuário de um sistema e tenta executar alguma coisa que somente o administrador consegue executar, você acaba ficando travado, né? Você não consegue falar assim, eu preciso de uma senha de administrador. E quando você está durante um pentest ou fazendo uma invasão, você tenta executar algo de um privilégio maior, o sistema te embarrera porque você precisa de uma senha de admin e você não consegue fazer. Então, existem técnicas, né, explorações que podem ser realizadas nesses sistemas que você consegue se posicionar como um administrador ou como um root, né, dependendo do sistema operacional que a gente está falando. E aí você tem privilégios maiores e aí você consegue fazer o que você quiser. Acessar bancos de dados que estão em pastas que são protegidas somente para administradores, né, aumentar seu privilégio dentro de uma estrutura, de um serviço de banco de dados, como eu falei aqui, né, não somente dentro do sistema operacional, e por aí vai. E para isso existe duas ferramentas que vão apoiar nesse ponto, que foram criadas aí e foram até publicadas, acho que em torno de 4 anos. Se eu estiver errando aqui a data, eu peço até desculpa, eu não lembro de cabeça, mas é em torno de 4 anos. Tem a Lean-PS e o WinPS. O que significa os dois, tá? O Lean é de Linux e o Win é de Windows, tá? Então são ferramentas separadas para cada um. Ele faz alguma coisa inovadora? Não tem nada de inovador no que ele faz, tá? O que ele faz? É somente um conjunto de instruções que ele vai passar, como todo software, como toda ferramenta faz, e ele vai executar ali e trazer informações para você importante. Alcion, então se eu souber tudo que ele executa em background e entender, eu conseguiria fazer isso na mão? Sim, a gente faz isso, eu fazia isso há muito tempo, né? Então é o que a gente faz, a gente pega ali e tenta fazer exploração. O grande lance é porque essa ferramenta automatiza toda essa pesquisa e toda essa informação. Que tipo de informação ela traz? Então esse aqui é o GitHub oficial deles, tá? Onde tem aqui o PSNG. Então ele fala aqui, ó, Privilege Escalation, AOS Scripts Suite, tá? With Colors. Vocês vão entender o que ele quer dizer com esse with colors aqui, mais para frente. Então ele dá uma explicação, tem um tutorial básico que foi apresentado na DEFCON 29. Então foi isso mesmo, acho que foi 2021, né? Eu não lembro aqui a data específica, mas foi demonstrado essa ferramenta. Eu estava por lá, mas eu por acaso não vi essa palestra, essa talk, tá? Por acaso eu não vi. Então o WinPS, por exemplo, ele tem três tipos de arquivo. Ele já tem PowerShell Script, que executa, ele tem o executável e tem um ponto .bat. E se for o Linux, ele vai ser um executável ali do próprio sistema ali que você faz executar. Como é que a gente faz? Eu não vou chegar na demonstração dos dois sistemas operacionais, ou seja, invadir o Windows, chegar lá e como executar. Eu já vou fazer, por exemplo, no Windows direto na máquina. Então eu vou setar como se eu tivesse logado naquela máquina naquele momento e fazer os testes e mostrar para vocês. E no Linux eu vou seguir o passo a passo dessa máquina do Hack the Box. É um passo bem simples, é uma máquina bem legal. E aí a gente vai caminhar por ela rapidamente, chegar lá e mostrar o que é essa escalação de privilégio, para vocês entenderem qual o momento, para quem não está acostumado, qual o momento que eu devo usar a escalação de privilégio, tá? Então vai ser um pouquinho assim que a gente vai trabalhar hoje. E aqui no caso do Linux é um ponto .sh, como eu estava falando para vocês. Então aqui você vai ter, né, tem formato de JSON, HTML, PDF que ele faz, tá? Então você vai salvar o arquivo de diversas formas ali, mas a gente vai usar aqui somente da tela mesmo, mas no help ali do comando, quando eu demonstrar, vocês vão ver as possibilidades que tem a mais desse comandinho. Como é que é essa máquina aqui? Né? Não sei se todos conhecem o Hack the Box. Hack the Box é um sistema parecido com aquele da Portswigger que a gente utiliza, só que na Portswigger você vai direto lá no sistema rodando, e aqui no Hack the Box você tem uma estrutura com várias máquinas, tá? Você tem a assinatura paga, onde você chega lá e assina e pode ter acesso a diversas máquinas, e você tem o gratuito, que dá para você brincar com muita máquina, algumas que já foram até tiradas de competição. Você se posiciona ali. Antigamente eu cheguei até a ficar na posição muito boa aqui no Hack the Box. Hoje em dia, como tem tempo que eu não trabalho, não mexo aqui, eu nem sei como é que tá. Hoje eu tô no free plan, né? Antigamente eu pagava o Pro. Talvez eu volte aqui a rodar essa máquina. Se a gente pensar aqui no futuro próximo com o pessoal que tá assistindo e quiser fazer um conjunto aí de um grupo de estudo mais pra frente, etc., a gente dá pra fazer. Tá? Uma coisa que antes que eu me esqueça, que me pediram, a gente falou, quem tava ali me seguindo nas redes sociais viu, pra vocês que me pediram e eu prometi lá, né, para quem tá no grupo do WhatsApp, etc. Tá aqui o link, né? Eu vou até fixar ele, linktree/Alcion. Vou fixar a mensagem. O que isso aí quer dizer, Alcion? Eu criei o nosso canal no Discord. É o primeiro link que tá lá.
né? Vou até abrir aqui. Então tá aqui, ó, o nosso grupo do Discord. Então você pode acessar aqui e entrar no nosso grupo do Discord. O que esse grupo vai ter? Ele vai ter acesso que a gente vai montar algumas coisas melhores, bem legais, para fazer uma discussão melhor sobre os assuntos que a gente tá tendo aqui, os materiais que eu quero divulgar, porque no WhatsApp ia ser um pouco mais complexo e eu vi que ia ser mais simples a gente ter mais organizado. E muitas pessoas pediram, vamos fazer o Discord, vamos fazer o canal do Discord e tal. Então tá aí o Discord criado, ainda tá meio bagunçado lá, pessoal. Eu tô arrumando as permissões, até com a ajuda de alguns amigos. Eu quero ver como é que a gente vai fazer a estrutura legal ali. E dali eu vou melhorando e a gente vai criando no grupo, na forma que a gente vai trabalhar, beleza? Então, voltando ao Hack the Box, então aqui, né, vai ter a máquina. Eu vou ter que criar aqui, provavelmente até fazer o download de novo do OpenVPN. Eu, olhando, né, melhor aqui no próprio GitHub, se vocês observarem, por exemplo, vou pegar aqui o Linux, talvez tenha o código dele aqui. O que eu quis trazer aqui, na verdade? Se eu fazer análise aqui do que ele faz, ele roda um conjunto tem até para macOS, tá? Não tinha nem visto do macOS aqui, agora que eu vi. Ele executa uma série de análises para saber se existem, por exemplo, kernel exploits, ou seja, para ver se no kernel tem o kernel que está instalado, as versões que estão instaladas, elas são exploráveis. Verificar, por exemplo, permissões e configurações. Muitas das escalações de privilégios são baseadas na permissão de uma pasta que ela não tem, por exemplo, uma permissão correta. Por exemplo, a barra temp tem a permissão 777. Você pega uma pasta de sistema, né, de executáveis, de binários, que ela está setada com a permissão incorreta, e ali você pode executar alguma coisa. Por exemplo, arquivos sensíveis, o /etc, /shadow, /pswd, alguns arquivos de configuração do sudo, se eles tiverem uma permissão incorreta, né, você analisando manualmente, vendo essas permissões, você vai entender. Só que esse arquivo tem um monte de scripts que vai fazer isso e analisar, além disso, serviços e SUID, GUID de binários e por aí vai. E vai trazer para você já meio que mastigado. Esses arquivos aqui são passíveis de exploração. Dá uma analisada aí. Eu recebi uma pergunta, foi até legal, né? Antes da live, o pessoal me questionou. Pô, senhor, para quem for fazer a OSCP, que é aquela prova da Offensive Security, mudou até de nome, né? Mas enfim, para quem for fazer a OSCP, é permitido utilizar? Existem alguns comandos na OSCP que você não pode executar, por exemplo, o Metasploitable, tá? Mas por que o Metasploitable não pode ser usado, o Metasploit, né? Na verdade, não pode ser usado na prova, porque ele faz a exploração automática, né? Você vai dar o comando, vai descobrir ali, vai fazer a investigação, vai dar o comando, ele vai executar e te jogar dentro da máquina com um shell aberto, por exemplo. Se você fizer isso, a exploração não foi manual. E a ideia da OSCP é fazer que seja de cada vez de forma mais manual. O PES, né, no geral, os dois ali, né, os três que existem aí para escalação de privilégio, na verdade ele vai te mostrar o que existe de pontos de acesso, né? Como se fosse uma ferramenta de scan. E o que tem nisso de diferente? Como ele não explora automaticamente, ele é permitido o uso. Você pode usar no SCP. Eu já vi várias pessoas que usaram na prova, né, nesses últimos 3 anos aí conversando e não tiveram problema algum para tirar a certificação. Então, na verdade, ela faz um scan ali geral e vai te trazer os possíveis pontos de entrada. E não significa que todos vão habilitar. Agora, se a ferramenta chegasse lá e descobrisse uma vulnerabilidade, por exemplo, um ponto de entrada, e ela executasse automático e trouxesse, sei lá, o shell para você, né, ali já pronto, ou o passe, né, levasse seu privilégio ali dentro do sistema, aí sim, né, seria uma ferramenta que não teria a exploração manual. Porque você pode, né, rodar uma análise de vulnerabilidade automatizada e dali descobrir uma vulnerabilidade e acessar e fazer a exploração num pentest, ou seja, você fez a exploração manual e tá tudo certo e você consegue e vai tirar a certificação. E na mão. Só que o seguinte, é o que eu falo, a ferramenta é muito boa, vai auxiliar muito quando você tá num CTF, quando você tá num pentest, mas o mais importante, né, para tirar aquele estigma do script kid, ou seja, a pessoa que só executa scripts, só executa ferramentas e pega aquilo ali e consegue acessar, tira aquele estigma, né, do pentester, né, ou seja, do conceito hacker, que é o quê? O que essa ferramenta faz? Ela explora isso, eu tenho tais e tais informações aí, como eu falei, né, exploração eu posso olhar ali, por exemplo, o kernel e os possíveis exploits, eu posso olhar permissões e configurações, que vai ver a permissão que está incorreta em cada arquivo sensível na mão. Eu posso, por exemplo, fazer um find em serviços e processos e ver o que está rodando com privilégio elevado e se existe
existe um serviço que está mal configurado que eu posso explorar. Eu posso ver credenciais e chaves que estão expostas no scan, né, e em logs até, sei lá, às vezes tem pessoas que criam scripts de backup, e tem muito isso em prova, né, em máquinas aí que a gente vê, né, script de backup com usuário e senha formatado ali dentro, e aí você deixa em texto claro e você num scan desse, num find que você faz na mão, você consegue achar. A ferramenta também explora isso. Configurações de rede, para ver se existem configurações ativas ou portas que podem ser utilizadas numa movimentação lateral. Então, tudo isso a ferramenta faz. E você pode fazer na mão, sabe? É lógico, vai levar mais tempo, mas o importante é você entender o que ele faz e não simplesmente receber aquilo mastigado e executar e consegui, fui para frente, né? É a diferença aí de um script kid para um hacker, né? Para uma pessoa que tem um conhecimento mais avançado, entender, ó, essa ferramenta faz isso, poxa, eu já tinha feito algo parecido aqui para fazer. Eu tenho algumas coisas que eu automatizo no meu dia a dia, que eu vou criando porque eu vou sabendo, tendo conhecimento e vou fazendo, que não tem ferramentas prontas para isso. Outras têm, mas eu acho melhor, né? Talvez a minha, porque talvez não traga tanta sujeira, seja menos barulhenta do que outras num pentest que eu quero fazer um black box para que o time de segurança não saiba que eu estou fazendo esse teste ali e por aí vai. Então fica como uma dica aí, né, para vocês sobre esse ponto. Bom, dito isso, né, vamos começar aqui na máquina para a gente não ter problema. Vocês já viram aqui, né? Então você vai ter as execuções, mas mais para frente eu mostro. Então fiz o download aqui do meu, vai ser o Lab 5 agora. Eu vou me conectar via VPN. Deixa eu me conectar na VPN. Então me conectei na VPN do Hack the Box. Já tem o meu IP ali em cima, que eu tô aqui dentro. E aí eu vou dar um ping aqui nessa máquina, né? 10.10.245, só para saber se eu já tô no ar, beleza. Tô chegando na máquina aqui, então já tenho acesso ao Hack the Box, tô conseguindo enxergar. Tem uma pergunta aqui, mestre, eu uso o Line PS no CTF, às vezes mais em operação real com ambiente monitorado. Ele faria muito barulho? Então, o Line PS talvez faça um pouco de barulho sim, tá? Mas a ponto de um sistema de monitoramento entender, só se tiver realmente algo de monitoramento daquela máquina ali, talvez tenha alguns sistemas que façam esse papel, né? A gente sabe, não vou nomear eles aqui, mas que façam monitoramento daquela máquina. E se você estiver fazendo ali talvez um black box e a empresa tem uma maturidade alta ao ponto de investigar e ter realmente acesso a logs daquela máquina, ela vai entender que tem alguém fazendo uma varredura gigantesca naquela máquina. Então, talvez não seja o melhor ambiente, tá? Mas seria bom até você, como teste, ver a sujeira em logs que ela faz ali para isso. É tipo você usar um Nmap full num teste real e fazer, por exemplo, fazer um knocking da porta 0 a 65.000 e cacetado na 500 e alguma coisa. E aí isso é ruim, né? Você tá fazendo muito barulho no pentest. A ideia do pentest é você ser stealth, né? Você se passar por um hacker real, ou seja, ninguém quer fazer barulho, tá? Boa, então eu vi que já tinha respondido, mas é isso. Nmap, e aqui eu vou fazer esse Nmap, né? Trazendo a versão, trazendo alguns pontos do sistema e por aí vai. Enquanto isso eu vou trazendo algumas outras respostas enquanto eu tô fazendo. Por quê? Nmap é a primeira coisa que a gente faz quando a gente analisa uma máquina, tá? Quando a gente vai fazer um teste numa máquina aqui, ainda mais, né, essas máquinas de laboratório, você faz o roda do Nmap para ver quais portas tem abertas, os serviços, tentar pegar os banners dela e por aí vai. Então é isso, né? Não esqueçam de dar o like aí no vídeo, por favor, ajudar aí a cada vez a disseminar mais o canal True Hacking, e veja se está inscrito aí, ativa a notificação, tudo que vocês fizerem vai estar ajudando cada vez mais. Se puder, né, temos aí o nosso QR Code ali com live.gg/Alcijones, que é o Live Pix. Se quiser mandar mensagem, contribuir com o canal de alguma forma financeira também, vai ser muito bem-vindo. Um like já ajuda bastante, né? E qualquer tipo de ajuda que vocês deem aqui pro canal, cada vez aumentar e melhorar mais, eu vou agradecer bastante a vocês aí, como uma retribuição aqui do que eu tô entregando como conhecimento e etc. Beleza? Então é isso, galerinha. Vamos só esperar que o scan, ele tá fazendo o scan na rede ali no IP do host, né, dessa máquina aqui. Essa máquina capitão aqui a gente tem, né, ela já não tá mais servindo para pontuação no Hack the Box, mas ela é boa, uma estrutura bem legal dessa máquina para você fazer o teste, tá? Ela é uma Easy, né? Então, para vocês entenderem, para quem tá começando, é uma máquina bem legal para fazer esses testes ali e seguir, né? Até a gente chegar na nossa parte de escalação de privilégio. E beleza, vamos ver aqui que ele trouxe de informação para mim. Primeiro a gente tem uma porta 21, tá? Que é um FTP que tá aberta. A segunda é uma porta 22, que tá usando o OpenCCH 8.2
P1 do Ubuntu, então a gente já sabe que possivelmente o sistema é um Ubuntu. E depois temos a porta 80, né, que tem um serviço HTTP. E ele traz algumas informações desse serviço HTTP aqui, do index, tá, o header, né, tá, enfim. Tem várias informações aqui que a gente recebeu. Então sabemos aqui que a gente está com essa máquina aqui direto. Então, primeira coisa, ele tem um FTP, uma porta 80 e uma 22, um SSH. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, vou até fechar essa aqui do 10, 10, 10, 2, 4, 5. Né? A primeira coisa que eu vou fazer é olhar e entender o que tem de interface web. Isso aqui é um dashboard, tá? A gente já pegou aqui um usuário até logado, mas enfim, é um dashboard com um tal de Natan. Tem as mensagens aqui do Natan e sempre aquele papo que eu falo. Explore, né? Clique, né? Settings. Tenta, no momento que eu não vou fazer o logout, né? Mas vai tentando, vai clicando, identificando o que tem nesse dashboard. Né, tem ipconfig aqui, eu pulei esse aqui de propósito, já a gente volta nele. Tem as duas interfaces de rede dele, né, de loopback, a interface que a gente está explorando, a interface principal, né, status da rede dele, como é que tá. Então tá rodando aqui um serviço que mostra o serviço de status de rede, todas as portas e comunicações ativas desse servidor. Então a gente tem algumas informações importantes aqui, né. A primeira é que a gente tem a comunicação e as portas, né, que a gente tem abertas aqui com esse servidor, tá? E aí a gente entendeu. Bom, feita essa numeração, que eu acho que é importante, né? Inicial, entendi, estou vasculhando aqui, vejo que tem algumas coisas legais. Tem coisas interessantes aqui para a gente ver inicialmente. Deixa eu voltar para o dashboard. Deixa aqui quietinho do que a gente quer. O que eu gosto sempre de fazer? Vamos explorar cada instância. Eu poderia vir aqui, né, no ExploitDB e procurar por sistemas vulneráveis. A gente viu que tinha um OpenSSH ali, tinha um VSFTP, FSTPD e tinha um unicórnio, GNU Unicorn, né, que é um softwarezinho HTTP, né, que levanta um HTTP em Python, pelo que eu vi. Mas a gente poderia explorar e ver, vamos ver se tem alguma vulnerabilidade, né? Então a gente gastaria um tempo, aqui no ExploitDB, né, e vamos olhar, por exemplo, VSFTPD e olhar quais são as vulnerabilidades que existem já, né? No caso lá é 3.3, que é um Remote Denial of Service para derrubar o FTP, tá? Poder entender aqui, ele não tem nada de execução remota ou de vulnerabilidade que pode ser explorável, seria o primeiro ponto. Então vamos olhar outras coisas aqui, tá? Por exemplo, o OpenSSH, lá a versão é 8.2, acho que é P1, né? Deixa eu ver aqui. Eu não decorei isso também não, tá? 8.2 P1. Posso fazer aqui, explorar, não tem nada, né? Você está procurando só a versão? Sim, é porque às vezes facilita também, mais rápido. Mas se eu não achar aqui, né? Então a gente pode botar aqui SSH somente para ver os que tem SSH. Então provavelmente não tem nada para essa versão também de vulnerabilidade, né? E o GNU Unicorn aqui, eu vou copiar. Será que tem alguma exploração aqui? Paste também? Pá. Não tem. Então, tecnicamente, eu poderia fazer uma pesquisa mais ampla, mais na web, ver se tinha algum GitHub com exploração dessa vulnerabilidade, mas eu sei que não tem, tá? Então, o ideal num teste é você chegar lá, explorar e ver se existe alguém que já tenha explorado. Às vezes tem um código só no GitHub, não tem no database de exploit aqui do pessoal aqui da Offensive Security, né? Às vezes acontece de não ter, você pode achar e utilizá-lo, tá? Então, como dica, até às vezes algumas máquinas o pessoal coloca códigos assim que não estão em grandes bases, até porque para evitar, por exemplo, que facilite o teste, né? Ou seja, alguém só procurou aqui, você está quebrando a cabeça e não acha o ponto de entrada está às vezes num site de uma pessoa que fez lá e colocou e nunca colocaram no database aqui do Exploit Database, beleza? Então tá. Vou olhar o FTP, vamos dar uma brincada aqui no FTP, ver se ele é explorável. Então, FTP 10, 10, 10, 2, 4, 5. Vamos ver se eu consigo acessar, por exemplo, com Anonymous, né? Por que é Anonymous, Alcion? Para quem conhece o serviço FTP, tem alguns serviços que são mal configurados, deixam esse acesso Anonymous, que é antigo esse acesso, está bem antigo. Isso aí, eu brincava com isso em 97, 98, 96 ali. Vários deixavam esse serviço por default ativo, você conseguia acessar e pelo menos listar. Alguns eram tão mal configurados que eu conseguia até ler, escrever, apagar e armazenar informações lá dentro desse serviço FTP. Então vamos ver aqui. Ele pede um password, na verdade você nem precisava colocar nada, mas o pessoal bota um e-mail qualquer, então você botava tipo anonymous@anonymous.com,
que era um password genérico, né? Não precisava disso, ele não deve deixar eu entrar, deve dar um fail aqui na minha tentativa, tá? Isso aqui é porque ele vai dar falha, já vou falar antes, porque ele não está ativo o Anonymous desse FTP. Então, eu explorei o FTP, posso olhar, por exemplo, o SSH, né? Ver se ele tem, mas SSH eu vou precisar de senha. Então, talvez a resposta lá, ele falhou. Vou dar um kit aqui. Então, vamos lá. Então, vou tentar explorar um pouco mais, tá? Então, olhando aqui o serviço HTTP, ele vai ter uma dicasinha aqui, né? Então, ó, Security Snapshot, everything, 5 segundos de pickup mais análise. Então, nesse dashboard que analisa logins e etc., ele faz um pickup dessa análise e aí ele traz aqui, ó, 3, então sim, 3 números de pacote, 3 IPs e 3 TCPs. Vou baixar isso aqui, vou clicar e vou dar uma analisada, tá? No Wireshark, eu abri com o Wireshark esse arquivo .pcap para analisar e ver o que ele traz. Não traz muita informação para mim, mas você tem que fazer aquela história, tem que sair pesquisando tudo, né? Vocês viram que, beleza, vou só olhar aqui e ter certeza que não vai ter nada nesse meu pacote de transmissão. Lembra que eu falei da importância de entender rede de computador? Então, né, vocês vão entender daqui a pouquinho quando eu ver aqui. Então, a comunicação da porta 56828 com 80, recebe de volta um ACK, SYNACK e não tem nada demais aqui pra gente. Vou fechar. O que eu vi aqui, ó, quando eu cliquei no link, aparece aqui pra mim, ó, 10.10.245 data/1. E se eu tentar outro acesso aqui ao som, por exemplo, data/2, né? Você começa a explorar, ó, não tem nada. Data/3, vai dar falha, né? Aí que não tem nada mesmo. E aí se for data/0, aí vai aparecer aqui para mim, ó. Ah, aqui já tem o número de pacotes maior, IPs e outras capturas que foram feitas aqui temporariamente, talvez por outro colaborador que foi clicando ali naquele momento e fez, tá? Sei que está aberto, eu consigo. Então eu vou abrir esse arquivo pcap e vamos analisar ele, tá? Se tiver ruim de enxergar, vocês me falem aí, tá? Que eu vou comentando. Então estou analisando esse arquivo aqui, analiso ele e tal, vou indo e vai tendo um monte de informação. O ideal é você ler um por um. Eu não vou ficar aqui me questionando, passando por um, até pelo nosso tempo aqui, mas eu vou ver que tem aqui, ó, um acesso FTP de um usuário. Tá vendo? Natan. E olha quem que a gente está logado aqui, ó, Natan. E aí, analisando ele, o que acontece? Se ele fez o acesso FTP, ele teve que mandar o quê? O usuário recebeu e ele mandou a senha de volta. Então, aqui deve ter um arquivo pedindo, um pacote pedindo a senha, outro ele respondendo a senha e ele recebendo um ok de acesso. Então, tá aqui, ele fez a requisição, mandou o usuário é Natan, aí ele recebeu e falou, ó, por favor, fale qual que é o password. Igual aqui, ó. Qual o seu nome? Eu mandei Anonymous. Ele falou, fale qual que é o seu password. Eu mandei o password e me deu fail. E aqui ele mandou o password para acessar. Olha só. Então esse aqui provavelmente é o password. Eu vou copiar. Copy bytes as ASCII. Teste. Só para copiar aqui. E vou tentar fazer o acesso. No FTP não me interessa muito. O que me interessa mais é SSH, porque eu quero uma shell. No FTP eu vou acessar o arquivo lá, pode ter coisas armazenadas, mas eu vou entrar direto na shell, eu vou meter a cara diretão lá. Então, SSH, temos aqui, Natan, @10, para quem nunca fez acesso via SSH na mão, é aqui dessa forma. Ele vai pedir a senha, aí como eu fiz uma cópia aqui daquele sistema, eu vou só colar, né, que eu quero a senha somente, só essa parte aqui. Vou copiar, não vou digitar essa senha toda. Vou colar aqui Pass Clipboard. Vou dar o Enter e tecnicamente tem que funcionar. Beleza. Acessamos aqui a nossa máquina. Aí a gente chega naquele caso, ou seja, a gente fez a enumeração, descobriu algum ponto de falha, descobriu uma senha, no caso, dentro de um sistema que estava lá aberto, consegui acessar, mas até aí, né, o ID... Opa, desculpa. Who am I? O ID foi viagem. É o Natan, tá? Aí, beleza. Who am I? É o Natan. Natanzinho. Vou aumentar um pouco aí, talvez fique melhor para vocês. Então, aqui eu perguntei quem que é, ele falou para mim que é o Natan. Então tá. Beleza, Alcione. Já sei que é o Natan. E aí, o que eu vou fazer agora? Preciso escalar o privilégio dele. E aí entra agora a nossa guerra de levar o que eu tenho aqui dentro do sistema para
o sistema lá dentro. O que? Eu preciso levar para escalar privilégio. Por quê? Inicialmente, antes que eu me esqueça, quando você está no Hack the Box, você tem 2 desafios, tá? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Eu não vou pontuar, mas ele pede, ó, você tem sempre uma flag de usuário, ou seja, quando você faz o primeiro acesso como usuário, depois você escala o privilégio. E aí vou utilizar mais o Linux, né? E aí eu vou trazer a flag. Onde é que fica essa flag? Fica geralmente dentro do usuário. Então, pwd, fica dentro de /home /natan. Então, se eu der um ls aqui, sempre tem esse arquivo, user.txt. E no root vai ser root.txt. Então, se eu der um cat no user.txt, aí eu vou ter essa hash. E essa hash, se eu tiver feito correto, eu vou jogar aqui, vou dar um paste e vou dar um submit e ele vai me dar o OK. Como eu falei, eu não vou ganhar ponto, né? Que essa máquina já saiu da parte de pontuação. Ele pergunta, né? Qual foi a dificuldade aqui, né? Vamos botar aqui very easy, sei lá. Submit rating, beleza. Aí tem outras tasks que vão aparecendo aqui durante, tá? Mas eu não vou... Ele vai perguntando outras tasks aqui, né? Quantas portas TCP tem abertas, né? Tipo 3, foi o que a gente viu lá. Você vai resolvendo as questões, ó. Quando você roda snapshot, mas eu não vou perder tempo aqui não, porque a gente tá brincando aqui, né? Como fazer a escalação de privilégio. Então agora, o que eu preciso? Dado isso que eu descobri, eu preciso escalar meu privilégio, né? Porque eu já descobri aqui onde é que tá, né? Então, para isso, para fazer essa escalação de privilégio agora, eu vou o quê? Vou usar o nosso LinePS, tá? O LinePS. O que eu preciso para levantar? Como eu estou aqui num shell, vamos usar algumas técnicas, né? Deixa eu dividir minha tela aqui no meio. Eu vou entrar aqui na minha pasta, né? cd, pô, tá dentro da minha pasta. Home, Alci Jones. Então tá aqui meu SSH do GitHub lá que eu baixei, tá? O SSH pronto. Eu preciso upar. Como é que eu faço para upar esse arquivo? Tem uma técnica com shell. Então agora eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho um Python. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, Python. Beleza. Existe um comando em Python que você sobe um servidorzinho HTTP, né? Que esse servidor HTTP ele serve o quê? Para quando eu quiser, por exemplo, copiar o arquivo que está numa máquina para outra. Então eu subo uma porta 80, que eu vou mostrar para vocês, ele sobe um servidor HTTP rapidinho, só para ver aqui. Então, qual que é o comando, né? Python 3, espaço "-m", espaço http.server, espaço a porta que você quer. Eu vou levantar na porta 80 mesmo, tá? Padrão. Você escolhe qual porta que você quer. Vou botar aqui meu... Então, ele colocou aqui. Ele faz até um logzinho, tá? Só pra gente ver se funcionou. Então, aqui, 127.0.0.1. E eu vou saber se ele levantou esse servidor HTTP. Você levantou e aqui tem os arquivos. Eu quero baixar esse aqui. Tá vendo? Então, já que é esse aqui que eu quero baixar, eu tenho que ir lá. Eu vou só copiar aqui o... Eu coloquei um nome diferente aqui, né? Eu vou aqui para fazer o quê? Tá? Eu baixei, acessei o servidor, você vê que eles vão fazer um login de quem acessou. O que eu vou fazer agora? Né? A gente vai ter que dar um comando, o comando é o tal do... Vou ter que dar um curl aqui, né? Lá ele 1000 vezes, né? Então, vou fazer esse comando, como é que é? Curl. O que é o curl? É o command line URL. E ele simula eu buscar como se fosse um arquivo, ou seja, ele simula uma requisição, um GET HTTP, se eu quiser baixar um arquivo, ou se eu quiser executar alguma coisa. Então, um curl você consegue, então HTTP, vou pegar meu IP aqui em cima, né, que eu sei, tá aqui já. Então, que é o IP da minha VPN, que é o da minha máquina, 10.10.14.129, 10.10.14.129, barra, como eu sei que o arquivo tá ali no raiz, né, paste, clipboard, que é esse arquivo. É como se eu estivesse digitando isso aqui, ó. Barra, né? Só que aqui tá 127 por motivos óbvios, que eu tô na minha própria máquina. Então ele vai estar aqui, que é o bináriozinho do LinPS. Depois eu volto aqui e a gente dá uma olhada nesse comando, nesse shell, tá? Por quê? Porque pode ser que caia a máquina, fique instável, mas eu vou explicar o que ele faz pra gente ver. Ah, daria pra fazer na mão? Daria. Então eu vou pegar e vou baixar esse binário pra pasta que eu tô, mesmo do usuário do Natan ali mesmo. Poderia ser essa pasta? Poderia. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, antes de continuar. Copy selection, cadê? Copy selection. Na verdade, eu vou fazer uma coisa antes. Eu vou apagar aqui. Eu vou para dentro da pasta cb/temp. Ah, por que você vai para essa pasta, Alcion?
Porque essa pasta aqui, bom, vai ter um monte de coisa aqui, vai ter alguns serviços do próprio... Porque essa pasta tempo ele a gente deixa, vai ficar mais fácil, porque se ele gerar um monte de lixo na pasta usuário ali pode ser ruim, tá? Do próprio Natan. E como tem outras pessoas que estão fazendo essa máquina ao mesmo tempo que eu ali, vocês viram, né? Tem pessoas conectadas. Eu vou preferir fazer aqui. Então voltar aqui, dar um paste, que é o que eu tinha colado. E eu vou colocar aqui no final o quê? Um pipe, grep, opa. Pipe grep não, é o costume, né? Pipe grep. E bash, por quê? Ele vai pegar tudo isso aqui e vai executar no meu bash direto. Então eu não vou baixar o arquivo para depois executar. Eu já vou executar ele direto com o meu bash, tá? Então o comando faz isso. Vou executar ele aqui e ele vai rodar um monte de coisa. Vocês estão vendo aí que ele está rodando já um monte de informação. Vai ficar quebrado de... Eu devia ter feito na janela aberta aqui diferente, mas enfim, deixa ele rodando aí. Então, vocês vão ver que tem várias informações que vai rodar aqui, né? E por que eles... Lembra que eu falei que tinha lá Colorful, sistema colorido? Porque ele vai trazendo tudo meio colorido de informações, por exemplo. Meu usuário, estou com o usuário Natan. Tem PGP aqui? Não apareceu nada. Né? Testando o sudo -l, ver se vai dar certo sem password e o etc sudo. Todos aqui são técnicas de escalação de privilégio que existem, que são conhecidas, ou seja, tem tudo na internet, ou seja, está documentado, e ele vai testando e verificando arquivos de configuração, etc., que eu vou olhar depois no código ali com vocês. Mas vamos lá para baixo, ele vai comentar, e tudo que tiver em vermelhinho significa que tem algum caractere especial, ou que é importante, ou que faz sentido, tá? Então, é bem esse ponto. Então, ele vai trazendo aqui, ó, vamos de cima para baixo, vai ficar melhor. Tava esperando ele terminar para depois não ficar quebrando, descer um por um. Tá aqui, pronto. Início do teste. Ele já traz, né, ó, 99%, né, de privilege escalation. Você tem que olhar isso, tipo, é importante. Usuários com console, aí explica o que é cada flagzinha, tá? Então, o que for roxo sou eu, ou seja, o usuário Natan que eu tô aqui. E por aí vai. Então, ele já me fala aqui, ó, traz alguns fingerprints já aqui. O primeiro, ó, isso aqui é um Linux 5.4, tá? AMD64, usa um GCC 9.3, né? Usuários e grupos, ele fala, eu sou o Natan. O nome da máquina cap, né? Que é o nome da máquina que tá lá. Uma pasta que que pode ser escrita /dev/shm, tá? User bin ping, né? Tá available, né? Para fazer network discovery, eu posso usar ele para fazer, né? Se você usar -h. User BNC, ou seja, o Netcat está disponível também se eu quiser usar o Netcat para fazer algum tipo de exploração. E ele vai trazendo, tá vendo que é importante mesmo tendo conhecimento. E aqui vai, não, ele vai dizer quais as informações do sistema operacional, o Ubuntu 20.04, né? Vocês viram que no fingerprint mesmo do sistema operacional ele disse que eram 18, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ou não disse? Eu que viajei. Não lembro agora aqui. Não, ele trouxe a versão do OpenSSH. Eu que falei errado, desculpa. Então tá, vamos continuar aqui. Ubuntu 20.04, né, a versão do sudo, que é 1.8, né? Então assim, nada disso ele vai achando que tenha uma informação que seja de certa forma relevante para ser explorável, né? Informações que são do sistema, né, variável de sistema. Então não foi achando nada que fosse. Lembra que ele vai colocar em vermelhinho o que seja interessante. Ele achou isso aqui, né? Você verifica se você pode montar essa pasta, ou se não dá para montar, ou se dá para montar, né? Aí vamos lá. Vai trazendo um monte de informação, sabe? Processos que tem aqui, ó, tá tudo clean, não tem nenhuma informação dos processos, não existe nenhum cron job, existem escalações de privilégio com cron job, né? Tipo, o etc etc cron tab, se ele pode ser editável, ou o etc cron.d pode ser editável. Às vezes a gente coloca um script lá dentro para, por exemplo, ele executar um arquivo como root. E aí você pode executar, por exemplo, uma informação, abrir um SSH como root e te jogar numa shell remota. Então tem muita coisa que dá para fazer com o cron, né? Porque ele é um agendador. Então você bota daí de 5 em 5 minutos, você abre uma shell, ou de 5 em 5 minutos você executa alguma coisa, ou faça um sudo, ou adicione um arquivo, o usuário tal, ou cria um usuário, por aí vai, tá? Bom, estamos aqui então, tentou achar algumas versões mais antigas, tal, beleza? Aí fala, né, quais são as interfaces de rede, e a gente vai rodando aqui, né? Se ele falou que seria vermelho, que é importante, vamos procurar o que seria vermelho aqui, né? Ou seja, o que tem
Algumas informações de login, ó, nós temos o root logado, né, em vários terminais ali. Nós temos alguns usuários aqui nesse sistema, o root, ó, é importante para a gente saber, no caso, Natan, estou como Natan, password policy, né, ou seja, o password aqui, né, as políticas de password, o que eles têm, né, não existe mais query, não tem PostgreSQL, não tem nenhum tipo de banco de dados, o rsync, como é que ele é configurado, permissão de root login, então sim, eu posso fazer login como root. E vamos indo. Algumas informações de SUID, né? User bin amount, mount, sudoers, estão todos aqui, o PSWD. Então esses arquivos aqui a gente pode ter atenção, tá? Vamos olhando, vamos brincando aqui, ó. grep, PSWD, sudo, mount, amount, mount, vai. E aqui tão interessante, ó. Capabilities. Desculpa, pessoal. Capabilities aqui, ó. User bin Python 3.8, Capsule ID. Olha só. Por que eu parei aqui? Porque o Python é uma ferramenta que você pode fazer o que você quiser. Eu levantei um servidor HTTP para subir um arquivo. O Python, você cria ali um script qualquer que você queira e você consegue executar o que você quiser. O Python ele tem duas strings aqui interessantes, o cap setuid e o cap net bind. Aí você também, lógico, né, você está num desafio. Qual o nome da máquina, né? Cap. Lógico que não tem a ver com, voltando aqui, ó, o nome da máquina é cap, né, de capitão. E a gente vê que tem cap. Você já começa a abrir umas flags na sua cabeça, né? Ó, pô, isso aqui que é o interessante. Então, né, então, a gente está explorando aqui a máquina, eu vou mostrar como é que a gente vai explorar essa máquina, vou chegar ao final, mas guardem isso aqui, que isso aqui vai ser interessante para o final. Então, estou mostrando tudo que ele pode trazer de informação para a gente tentar explorar e escalar privilégio, tá? Root files que estão dentro do diretório, .vminfo, bash history, um monte, ó lá, look for root files in folders owned by me. Então, assim, o que tem de arquivos que é do root, que está dentro de uma pasta que é minha, ou seja, né, do meu usuário. Então, nós temos todas essas pastas aqui, que a gente pode olhar, tá? Várias, mais outras pastas, acho que só listou 100, né? Eu teria que explorar mais, então todas essas pastas aí. Arquivos que podem ser lidos, né? Então, arquivos estão dentro do /home /natan, todos esses lists aqui é o limite de 20, mas se você digitar o "-help", que eu vou mostrar daqui a pouquinho, lá dá para fazer outras coisas. Arquivos de backup, ó lá, tem um arquivo que possivelmente é um backup, né? A gente não sabe. Então, por aí a gente vai olhando aqui, tá? Mais coisa aqui, ó, todos os arquivos que estão escondidos, que foram checados previamente, então o user source Linux header, né? São os arquivos do Linux até de atualizações e que ele vai realizando. Alguns arquivos de leitura, tá? Arquivos que podem ser escritos, né? Por que o /sys? Porque é uma pasta importante, né, do sistema. Então, essas do kernel e tal, mas são pastas que são, novamente, não significa que isso aqui é explorável, tá? São pontos de atenção que a gente está vendo. Nenhum deles ali, tirando aquele do Python, me interessou até agora. Então, ó, temos aqui, ó, arquivo config passwords, né, que find passwords inside logs. Não tem nenhum password aberto. Se tivesse, sei lá, password Alcyon, usuário Alcyon e password Alcyon, né, ele ia trazer password Alcyon aqui, então seria uma coisa para a gente ler, mas aqui é só o config set, não tem nada dizendo aqui de importante. E-mails que estão aqui dos logs e terminou, tá? Terminou o arquivo aqui. Ah, boa, já vou, antes de prosseguir aqui para o próximo. Então, Chacrone, eu estou usando o Hack the Box. Aqui, ó. Hack the Box, estou na máquina cap. Para quem quiser chegar junto aí, se tiver afim, estou fazendo essa máquina cap aqui, tá? Para você ver depois aí, para a parte inicial da live, que vai ficar gravada, como a gente sabe. Fechou? Então tá. Então, o que eu tenho aqui agora? O que a gente viu? Nós temos, então, um Python, né? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, /user bin Python 3.8, né? 3.8 tá aqui. Eu posso utilizá-lo para diversas coisas. A gente viu que o cap
lembra qual que era? O cap UID estava habilitado, cap set UID estava habilitado, que significa o cap net bind service, né? Que significa por default, ou seja, por default ele não fica acessado, mas ele me dá permissões para executar como um usuário privilegiado. Então, assim como ele está habilitado, eu consigo executar como um usuário privilegiado, ou seja, como um root, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Python a meu favor para spawnar uma shell, ou seja, para abrir uma shell como root. E aí eu consigo fazer o que eu quiser no sistema. Então, vai ser uma forma que eu vou fazer para escalar o privilégio. Então, eu vou executar esse comando aqui, user bin Python 3.8, ou seja, estou executando o Python, mas já estou direcionando para executar ele ali direto. Poderia só digitar Python 3.8, poderia, mas já estou executando. E eu estou executando como usuário comum, não dei sudo ali nem nada, vocês estão vendo, né? Então, o que eu vou fazer, né? Vamos usar aqui os comandos do Python, import OS. Feito isso, os.setUID 0. Por que Alcyon? Porque eu estou setando meu ID do usuário como 0 como de root. Então, assim, eu quero usar como usuário 0, root, que está lá no /etc, depois eu mostro ali para vocês, tá? Então, estou usando o ID do usuário de root. Quando eu der um cat, um list lá no /etc/shadow, no PySWD, vai aparecer lá o meu usuário, eu mostro para vocês. E por fim, qual o comando que eu executo, por exemplo, uma shell? Então, os system, aí tem que entender um pouquinho de Python, mas vocês acham isso aí? Será que eu vou achar... Opa... Então, system, aspas, bin, bash. O que eu estou fazendo? Eu estou rodando bin, bash sistema. Na hora que eu der enter aqui, ele vai levantar para mim o quê? Ele vai chamar o setUID e vai spawnar para mim o usuário, né, que eu preciso, que eu estou aqui logado como no caso usuário 0. Então, vou no caso setUID 0, que seria o root. Então, dei aqui, agora eu estou, tá vendo? Eu comecei aqui como Nathan, executei o Python, olha só. Opa, é que eu apertei o botão direito, foi mal. Então, se eu der aqui, ó, por exemplo, ID, agora eu tô como root, não tô mais como Nathan. Mas vocês estão vendo que eu tô como grupo ID Nathan, grupos Nathan, mas ó, o meu ID 0, porque o ID 0 é do root, tá? E eu setei meu usuário ID como root. E aqui agora, por exemplo, eu posso entrar no cd/root, se não travar agora, e dar um ls, tal arquivo, dá um cat root.txt, vai aparecer meu ID aqui. Obrigado aí por ter se inscrito aí, não deu para ler o nome, desculpa, Ricardo, né? Ricardo tá aí. Peguei aqui, então já vou explicar aqui direitinho, eu vou copiar e vou jogar aqui dentro no meu desafio, só para ver se é isso mesmo que eu tinha que achar. Mas a gente viu aqui, então eu flaguei, né? Vamos botar aqui easy também, né? Não vou dizer que foi very easy e tal, mas foi easy. Dá um submit aqui, opa. Easy. Submit. Então é isso, tá? Vamos lá. cat/etc/pswd. O ID do usuário root nos sistemas, quando você faz a instalação padrão e não altera em nada, sempre vai ser o 0. Quando você não faz nenhuma alteração, sempre vai ser o 0. E depois os usuários que vão sendo colocados de serviço ali, outros usuários vão tendo 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Não tendo aqui. E aí tem, por exemplo, Nathan. Geralmente quando é um usuário criado, tipo Nathan, se fosse o Alcyon, ia ser 1001, 1002, 1003 e por aí vai. Isso é ainda um pouquinho de Linux, vocês vão pegando isso aqui. Então, voltando ali para a explicação, tá? Para a gente não perder aqui o fio da meada. Então, o ID do usuário, o user ID, o ID, né, que é o ID, identificação do usuário, do root sempre vai ser 0. Por isso que eu mandei um setUID 0, tá aqui em cima, né? Que aquilo ali foi cópia errada. Então, por isso que eu setei o ID 0 para o usuário, ou seja, import OS, né? OS, que é o OS que eu estou usando aqui, os.setUID 0, os.system, mandei spawnar o shell. E aí ele spawnou o shell para mim como root, né? Fiz o ID aqui dele e apareceu que eu estava como root, aí eu consegui. Então, é uma forma de escalação de privilégio, ou seja, um serviço Python que estava com cap ID,
né? Mal cap underline setup ID setado, que é ruim, né? Que estava mal configurado. Então qualquer usuário que estava com Python pode se passar por um usuário que vai ter privilégio, né? De root, por exemplo, e pode se setar como um privilégio qualquer no sistema. Beleza? Boa, boa. É isso, galera. Top, né? Então, esse aqui é o Lean Pass. Muito obrigado. Valeu demais a todos aqui. Tamo junto. Semana que vem, quarta-feira, 19 horas, vamos estar junto de novo aqui. Forte abraço aí. Valeu. Tchau, tchau. Fui.